Mas, Senhor, por gentileza, você pode ficar de pé mais um pouquinho? Daqui a pouco você vai ficar sentado. Que bom estarmos aqui, que bom podermos desfrutar desse momento juntos. E a alegria de estar com vocês. Agradecido ao pastor Werles por mais essa oportunidade de compartilhar o púlpito e o prazer de falar a palavra. Abra sua Bíblia, João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a Escritura: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Manda o povo assentar-se. Havia muita grama nesse lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Senhor, nós pedimos a tua bênção, que aquilo que refletimos, que aquilo que está no nosso coração gere frutos e que a tua palavra seja aplicada pelo teu Espírito em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Se assente, obrigado. Nós estamos na série Alegre-se. Filipenses 4:4 é enfático em dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Direi, alegrem-se. Antes de entrar no texto de João, me permita fazer 2 observações sobre esse texto de Filipenses. Primeiro, ele é um imperativo. O que é um imperativo? É uma ordem. Sendo uma ordem, o que nós temos diante de nós é uma ordem para que a nossa vida seja uma vida alegre. Ou seja, aquilo que eu e você temos que ter no dia a dia é um tipo de alegria. E a gente tem que entender que tipo de alegria é esse. Então, alegrem-se. E outra coisa interessante, não é apenas por algum momento. No grego, o verbo que está essa palavra, indica algo que tem que ser contínuo. Então é uma ordem e tem que ser algo contínuo. E isso provoca uma crise na gente. Primeiro, por ser uma ordem, como eu posso viver alegre
com tudo que está acontecendo na minha vida, porque não só acontece coisas boas. Como viver alegre mesmo diante dos desafios? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, não é que eu vou ter só alguns momentos de alegria. O estilo de vida do cristão deve ser um estilo de vida alegre. Então nós temos dois desafios: alegrar e alegrar-se continuamente. E há só uma maneira disso acontecer: a alegria, quando ela não está em pessoas, em circunstâncias, em coisas, mas sim única e exclusivamente em Deus. E é pensando nisso que hoje nós queremos parar para pensar um pouco sobre quando você se alegra em Deus, você é alguém que é grato a Deus. E sobre essa alegria em Deus, pronto para cá aqui, que muda. Nós vamos trabalhar a questão de quem agradece, multiplica. Pensar sobre ser uma pessoa agradecida vai influenciar algumas coisas na nossa vida. E o grande problema que nós enfrentamos aqui, já no título, ou no tema do sermão, é entender exatamente, não o multiplica, mas quem agradece. E é pensando nisso, que mais uma vez, há um texto que não está nos slides, mas eu gostaria que você lesse esse texto, é o de Colossenses, capítulo 3, o versículo 15, que diz assim: que Cristo seja o juiz em vossos corações, e que vocês tenham a paz de Deus. E no final ele diz assim: e sejam agradecidos. Mais uma vez, nós temos uma ordem, mais uma vez, o verbo, ele está no contínuo. Isso significa que é algo que nós devemos fazer sempre. Mas como ser uma pessoa agradecida? Como ser uma pessoa que tem no seu coração toda essa orientação? E aqui eu extraio pelo menos 3 coisas iniciais importantes para nós. Primeiro, eu tenho que reconhecer que ser agradecido é fruto não do que eu crio, mas do que Deus fez na minha vida. Só é possível ser alguém agradecido, alguém que tenha um coração transformado. Se o seu coração ainda não foi transformado pelo Senhor, você vai ter dificuldade de agradecer as coisas e a quem agradecer. Segunda coisa, ser agradecido é uma expressão diária de fé. Agradecer significa reconhecimento de algo, e nós só reconhecemos aquilo de onde vem e por que veio, se nós entendemos o que significa a nossa fé. E por último, a gratidão, ela nos livra de 3 coisas. Primeiro, ela nos livra da murmuração. Quem é uma pessoa agradecida, ele não fica reclamando. E por falar nisso, olhe para essa pessoa bela que está do seu lado e pergunta para ela assim: você reclama? Eu tive o prazer de estar aqui no dia dos namorados, né, no jantar dos namorados aqui, e aí tinha umas plaquinhas aqui na frente, né, e teve essa pergunta aqui: quem que era o reclamão, né? Eu não vou denunciar não, mas alguma coisa aqui não estava dando certo não. E a gente percebe o quê? Que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos reclamar de tudo. Por quê? Porque aonde nós deveríamos ver Deus, a gente vê só os problemas. Então a gratidão, ela nos livra do perigo da murmuração. Segundo, a gratidão, ela nos livra do perigo da inveja. Quem é grato não fica com inveja do outro. Quem é grato
não fica querendo o que é do outro. E o problema da inveja não é que você não tem, é que você não quer que o outro tenha. É pior ainda, né? Eu até não posso ter, se o outro não tiver, aí está tudo bem. Então, a gratidão, ela foca não no que é dos outros, mas naquilo que é meu. E por fim, a gratidão, ela nos livra do orgulho, porque nós vamos ter que reconhecer que o que temos não vem de nós mesmos, mas é graça de Deus sobre nós. E se hoje nós estamos aqui, se hoje nós podemos desfrutar desse momento de adoração e de louvor, é porque Deus fez algo na nossa vida. Então há motivo sim de nós estarmos aqui hoje sendo gratos a Deus. Você já pensou que você veio da sua casa até aqui e Deus te guardou? Você já pensou que você se alimentou hoje? Você já pensou, já refletiu sobre a saúde que Deus está te dando, sobre os livramentos que Deus está te dando, sobre a possibilidade dessa semana de você fazer, construir, crescer, dos planos, dos sonhos? Então hoje nós estamos aqui, mas nós temos que admitir algo: Deus fez algo na nossa vida, e é porque Ele fez, nós podemos ser gratos, é porque Ele está fazendo, nós podemos ser gratos, e porque Ele ainda fará, nós podemos ser gratos ao Senhor. Você pode dizer amém por isso? Amém. Diante disso, eu quero chamar vocês a atenção para o texto de João, porque João, não sei se vocês sabem, nós temos quantos evangelhos? Não, alguém não entendeu. Quantos evangelhos nós temos? 3 deles são chamados evangelhos sinópticos, ou evangelhos dentro do mesmo ponto de vista. João, ele é diferente, ele não constrói o seu evangelho ao escrevê-lo de forma cronológica, ele não tem essa preocupação. Ele tem a preocupação de reunir e de falar sobre Jesus, abordando principalmente o que no evangelho é chamado de sinal. Diga comigo, sinal. Então, quando você ler o evangelho de João, perceba o seguinte: todas as vezes que tiver um milagre, que o João colocar um sinal que vai ser um milagre, logo depois desse sinal, haverá uma indicação para onde esse sinal vai estar apontando, para onde o milagre vai estar apontando, né? Então eu já vou dar um spoiler aqui. O que João está dizendo com a multiplicação dos pães é que se o homem, ele pode ser saciado com o pão, e Jesus é aquele que dá o pão físico, lá na frente no próprio João ele se declara: eu sou o pão da vida. Nós temos o sinal que aponta para quem? Para o próprio Cristo, aquele que nos alimenta com a sua própria vida. Amém? Então temos que ter essa perspectiva. E especificamente esse momento é um momento muito interessante. Não haviam cidades grandes, mas a multidão começou a seguir a Jesus, não por quem ele era, mas sim pelo que ele estava fazendo. Milagres estavam acontecendo. Nota de rodapé: muita gente começa a seguir a Jesus, não porque é uma pessoa convertida e quer o senhorio dele, mas sim porque é alguém que quer apenas as bênçãos dele, não quer comprometimento. E o evangelho, Lucas capítulo 9, versículo 27, já diz assim, que aquele que quiser seguir a Jesus, deve pegar a sua cruz e segui-lo. Então é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida totalmente diferente. E a proposta aqui que nós temos da multiplicação dos pães começa exatamente quando nós entendemos a proposta que Jesus vai dizer aos seus discípulos. E ele começa a nos mostrar que esse momento todo mundo estava seguindo a Jesus, era um momento de milagres acontecendo, mas
Já estava ficando tarde, era o momento que tinha que despedir, e acontece algo interessante. Jesus chega para um dos discípulos, Filipe, e diz assim: olha, deixa eu falar, tem um monte de gente aí, né? Como é que nós vamos alimentar todo mundo aqui? Filipe diz assim: olha, nem 200 denários. 200 denários equivale a 200 dias de trabalho. Ou seja, no nosso dinheiro, seria em torno de 15 a 16 mil reais, né? É como se Filipe estivesse dizendo o seguinte: ó Senhor, nem se a gente saísse por aí com 16 mil reais e comprasse pão, não daria para alimentar todo mundo. É impossível, é gente demais, está complicado, a gente tem que despedir esse pessoal. E aqui há algo extraordinário, porque a Escritura diz que Jesus já sabia o que ia fazer, e estava apenas testando a Filipe. Por que ele estava testando o discípulo? Porque Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha se manifestado a sua glória entre seus discípulos. Mas sabe o que estava acontecendo? Aqui ele não exerce a fé. O que nós deveríamos supor é o seguinte, é que Filipe deveria pensar assim: uai, Jesus já curou, Jesus está curando, a multidão está seguindo Jesus porque está vendo os milagres. Ele alimentar todo mundo aqui, isso aqui é fichinha para Jesus. Só que ao invés de crer, a fé dele não alcançou isso. E ele diz: ó Senhor, nós vamos ter que despedir o povo, porque nem com 15, 16 mil reais a gente consegue comprar pão, porque vai ter que ir na vizinhança, aí nas aldeias todas, tentar achar isso, e nós não vamos conseguir. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos diante de uma situação, vou aprender aqui, gente. Não está indo. Acho que travou lá. Opa, agora foi. Em que nós perdemos a perspectiva de entender o milagre. O bispo Márcio Meira diz assim: a gratidão abriu a porta para o milagre. E eu queria acrescentar uma palavra aí: a confiança que gerou a gratidão abriu porta para um milagre. Mas há algo interessante aqui. Nós estamos diante de uma pessoa que viu milagres, de uma pessoa que experimentou o poder de Deus, alguém que já foi tocado por Deus, andava com Jesus, mas no momento do apuro, da dificuldade, do problema, ele não percebeu e não creu que Jesus era poderoso para fazer o milagre da multiplicação. Você já viu que nós, mesmo na nossa fé, se hoje nós perguntássemos assim, levante a mão aí quem, por exemplo, já recebeu um milagre, né? Que Deus já fez algo na sua vida, certamente nós teríamos muitos testemunhos aqui, e muita gente se colocaria dizendo aqui: Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não tinha alegria na minha vida, e eu sei que há testemunhos de milagres do Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer graças a Deus por isso? Mas a pergunta que fica é: se Jesus já fez tudo isso na tua vida, e agora vem uma crise, vem uma escassez, vem um momento difícil, por que você não continua crendo? Porque nesse momento a tendência nossa é não crer, não acreditar, deixar de crer que Deus pode fazer. Mas Ele já não fez uma vez, Ele já não fez duas vezes, e eu tenho certeza que Deus nos trouxe hoje para dizer que aquele Deus que já fez tantas coisas poderosas na tua vida, Ele não deixa nada pela metade, Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar abrindo portas, e o que nós temos de alerta é: não seja como o Filipe, não esse Filipe aqui, tá? Mas como discípulo, que diante de um teste,
A perspectiva dele foi de não crer, não acreditar. Ele olhou apenas os aspectos que nós chamamos aspectos financeiros, humanos. Por isso, diante disso, nós precisamos repensar quando nós estamos vivendo a nossa fé, porque nós perdemos essa perspectiva do Deus que age na nossa vida. E há 3 pontos aqui que nós temos que considerar. O primeiro dele, você pode ler comigo bem alto aí o que está na tela, 1, 2 e... A gratidão acolhe o... Repita assim comigo, quem agradece... Pode ser mais forte, quem agradece... reconhece a fonte. Filipe estava diante da fonte. Ele estava diante daquele que podia multiplicar, mas ele estava cego. Ele não compreendia que Deus poderia fazer algo ali na pessoa de Jesus. Quantas e quantas vezes nós, assim como nesse texto, estamos com a nossa perspectiva natural das coisas. Cuidado, diante de você acontecem mais coisas do que você imagina. Não analise as coisas apenas no aspecto financeiro, no aspecto natural. Existe um mundo que nós não conseguimos enxergar. E o que nos vai abrir a mente diante disso é entender que diante da escassez, do problema e da dificuldade, nós temos um Deus que é poderoso, que já fez e vai continuar fazendo. Então, a gratidão é a confiança de que mesmo diante das impossibilidades, nós vamos continuar crendo. Augusto Nicodemos diz o seguinte, que nós somos chamados a, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, e mesmo sem entender, continuar crendo, e continuar servindo e obedecendo ao Senhor. Esse é o meu e o teu desafio, porque crer, quando nós temos os pães para dar para a multidão, é fácil. Crer, quando as coisas estão tranquilas e não há escassez, o dinheiro está na conta, o carro está aí legal, né? As férias já estão programadas, oh glória, aleluia, é bênção. Mas diante dos desafios, qual a nossa tendência? Deus me deixou, a gente começa a reclamar, eu não sei se eu creio mais, aí você esquece do que Deus já fez, do que Ele já te deu, e a gente começa a tirar a perspectiva, e aqui é um ponto importante, uma perspectiva daquilo que é, o que Deus continuará fazendo, para a perspectiva do problema. Filipe foca no problema, ao invés de colocar a sua fé em Deus. Versículo 9 de João diz assim: e então um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Um outro discípulo chama, possivelmente esse rapazinho era um escravo. Esse escravo, ele não chega lá para doar isso. Se você estudar o texto, você vai entender o seguinte, ele vai aproveitar uma oportunidade. Eu vou vender o peixe, que poderia ser um peixe salgado, um molho de peixe, junto com o pão do pobre. Isso aí não era o pão do rico não, era o pão do pobre, o pão de cevada. E era a época da colheita, então ele chega com um tipo de pão, que é um pão que aparentemente é o pão dos escravos. E junto com ou um peixe talvez salgado, ou um molho de peixe, que era colocado no pão para comer. E a tendência aqui é, quando André leva esse rapaz, ele não tem nem nome, né? É o rapaz, é colocá-lo lá para dizer o seguinte, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou vender isso aqui, né? Já que está precisando aí, ó, eu tenho aqui, como é que é esse negócio? Olha que coisa. Mas diante disso, a gente começa a perceber algo interessante.
é pouco, não é suficiente. No primeiro momento, o foco é: nós temos escassez, nós temos dificuldade. Mas o que mais chama a atenção aqui é que eles esqueceram de enxergar o que estava diante dos olhos dele, o Deus que é suficiente, o Deus que supre todas as coisas. Esse ato deles, tanto de Filipe como de André, também muitas vezes é a nossa ação, a ação de achar que não vai dar, a ação de esquecer que Deus já fez, a ação de colocar o foco no problema, e nunca imaginamos que pode alguma coisa boa acontecer. Diante disso, Tomás de Aquino, já na Idade Média, ele diz o seguinte: não é a grandeza de nossa dádiva que importa, mas a intenção com que ela é dada. Deus, e ali no caso Jesus, Ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai pegar o pouco e Ele dá graças. E esse dar graças aí, ele é interessante, porque ele já era um costume dos judeus. Jesus não está fazendo nada de diferente. Jesus não está trazendo nenhuma moda. Ele está dando graças a Deus. Mas o que significava esse Jesus deu graças? Jesus dar graças significa, Jesus ali nos ensina que ao orarmos, nós devemos ser gratos, porque toda a suficiência vem de Deus. Todo o suprimento que nós temos vem do Senhor. Eu gosto do Salmo 37, versículo 16, que diz assim: melhor é o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. O que nós precisamos entender é que nós somos chamados a entender que mesmo que haja pouco em nós, há um Deus que é suficientemente poderoso para nos dar o que nós precisamos, para multiplicar o que nós precisamos. Então a atitude de agradecer não é uma atitude vazia. Só consegue agradecer quem já recebeu a graça de Deus. Só consegue agradecer aquele que já foi tocado por Deus e reconhece o seguinte: a minha fé está em Deus, e porque eu creio que Deus vai suprir a minha necessidade, eu vou exaltá-lo, eu vou glorificá-lo, porque eu não sei como que Deus vai abrir uma porta, mas eu sei que Deus vai abrir, então eu vou exaltá-lo. Eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei que Ele fará, porque Ele é suficiente. Dar graças ali de Jesus é um ato de dizer: o meu suprimento vem da parte de Deus, eu não preciso de outro artifício, eu não preciso inventar nada, eu não preciso subir escadas, eu não preciso fazer esforços em vão. O que eu preciso é colocar a minha fé naquele que é suficiente para trazer abundância na minha vida. Então, quando nós agradecemos, nós estamos reconhecendo que a fonte do suprimento da nossa vida não é as pessoas, não é a nossa riqueza, mas é Deus na nossa vida. O que nós precisamos reconhecer hoje, que a fonte está aqui para suprir toda a nossa necessidade. E Paulo já dizia: eu sei ter em abundância e eu sei passar necessidade, mas todas as coisas eu posso naquele que me... Levante a sua mão assim, por favor. Bata no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, Deus é suficiente na sua vida. Deus é suficiente na tua vida para te curar, para te libertar, para abrir portas, para suprir todas as suas necessidades. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Uma outra coisa importante para nós reconhecermos é que quando nós agradecemos, nós estamos mudando o foco da falta para o que já foi provido. Deus nos ensina que quando nós olhamos para a provisão, nós estamos olhando para a fonte e não para o problema. Diante disso entra o segundo ponto, que é a gratidão. A gratidão
há algo interessante agora que acontece. Diga assim comigo: quem agradece é transformado pelo pão verdadeiro. João 6,11 vai dizer assim: Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu. Aqui, o milagre não foi gerado diretamente pela gratidão, mas a gratidão que abriu as portas para um milagre, ela nasce do poder soberano de Jesus. Por isso, a gente precisa entender não foi colocada a frase, uma frase do Bill Johnson que diz o seguinte: a gratidão, ela precede a multiplicação. Não foi o milagre que gerou a gratidão, mas a gratidão que abriu as portas para o milagre. Repito, todas as vezes que eu falo em gratidão, eu falo também em ato de fé. À luz disso, não foi a gratidão que causou o milagre, mas o Deus que nos torna pessoas gratas, e nós expressamos nossa confiança em Deus. Parêntese, quero chamar a atenção para vocês agora de algo muito perigoso, que se chama mandiga evangélica. O que é isso? Significa o seguinte: se eu disser as palavras certas, se eu fizer os 3 passos corretos, vai dar tudo certo, não vai dar nada errado. Isso é feitiçaria. Tentar manipular um poder. Nós não manipulamos um poder. Nós somos transformados por esse poder. E transformados por esse poder, somos capacitados por esse poder a viver uma vida de gratidão. Entenderam? Por que isso é importante? Porque senão vai parecer o seguinte: então vou começar a agradecer por tudo na minha vida e vai dar tudo certo. Isso é Shei-Shornoye. Isso é pensamento positivo. Nós não vamos por esse caminho. Nós vamos pelo caminho que nós que nos alimentamos de Jesus, que é o pão da vida, somos transformados por Ele, e porque somos transformados por Ele, vivemos uma vida de gratidão. E porque vivemos uma vida de gratidão, porque já recebemos essa transformação, nós começamos a ver os milagres na nossa vida. Quem agradece por Cristo, encontra a verdadeira satisfação. Aquele que entende que ele precisa dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Paulo fala isso em Tessalonicenses 5, ele entendeu de que todas as coisas à sua volta estão sob o controle do Senhor. Então, quando eu estou sendo uma pessoa grata, eu estou pregando e dizendo o seguinte: eu sou grato porque o meu Deus é quem está no controle de tudo. Eu sou grato porque o meu Deus é quem está guardando a minha vida e irá trazer aquilo que eu preciso. Eu sou grato como um ato de fé, porque quando eu sou grato, eu estou declarando para o mundo que eu estou próximo de Jesus, que eu sou transformado por Jesus, e porque a obra dele já aconteceu na minha vida, a bondade dele, a misericórdia dele e as bênçãos dele virão sobre a minha vida. Vocês entenderam a diferença? Porque senão eu vou achar o seguinte, que é o abracadabra, né? Gratidão, 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 agora vai acontecer. Não, mas agora, porque Ele te transformou, porque você já tem Jesus na sua vida, porque você já recebeu o toque do Senhor, a sua vida manifesta a obra do Senhor. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Significa que o que vai sair da sua boca, primeiro precisa de algo que acontece aqui dentro do seu coração. Então, quando nós falamos que nós somos
agradecidos e a gratidão precede o milagre, nós estamos dizendo o seguinte: quem confia em Deus e agradece a Deus, é porque já foi transformado por Deus. Só dá glórias a Deus aquele que já entendeu que Deus está no controle. Só consegue levantar as mãos mesmo com pouco e saber ser grato a Deus, é porque o seu coração já foi transformado. E quem sabe você chegou aqui hoje zangado, com o coração amargurado, escuro, reclamando de tudo, e ainda não passou por essa transformação. Para você ser uma pessoa grata, você precisa entender que aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele está vivo, Ele está aqui entre nós, e Ele é quem te dá a vitória, e pode te capacitar a viver uma vida de gratidão. Por nós mesmos, pela nossa natureza antiga, a gente só reclama, a gente só quer passar a perna, a gente só é egoísta, a gente só é individualista. Mas quando Jesus nos marca, levante a sua mão assim mais uma vez, bata no ombro dessa pessoa que está do seu lado aí e diga assim para ela: quando Jesus nos marca, o que sai da nossa boca é louvor, o que sai da nossa boca é glória a Deus, o que sai da nossa boca é gratidão, o que os nossos olhos enxergam não é mais os problemas, mas é o poder, é a misericórdia, e é a bênção do Senhor que está diante de nós. Você pode dar glórias a Deus por isso? Por isso. Nós estamos diante de um texto então que nos ensina que nós precisamos ser transformados por aquele que é o pão da vida, porque somente assim nós seremos pessoas com palavras, com atitudes de agradecimento, porque senão será algo vazio. E eu pergunto, você já passou realmente pela verdadeira transformação? Se não, hoje é a oportunidade de você receber o pão da vida, aquele que pode te alimentar, não só um dia, mas para a vida eterna. João capítulo 20, versículo 30 ao 31 diz assim: Jesus fez muitas coisas das quais não estão todas relatadas aqui, mas as que estão aqui, os sinais que foram colocados aqui, é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e crendo nele, tenham vida eterna. Te convido hoje a se alimentar desse pão, te convido hoje a se encher desse pão, porque com certeza a sua vida vai ser diferente. Por fim, nós temos o ponto que diz: a gratidão multiplica o recurso. Há algo que é interessante nesse texto, diz que depois de que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram. Há duas coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Eu vou fazer uma digressão do texto e depois eu volto para o texto. Primeiro, Russell Shedd, ele fala da teologia do desperdício, tá? Fala essa palavra bonita, diferente, assim, para a pessoa que está do seu lado, né? Teologia do desperdício. Fala isso. O que é isso? Russell Shedd, ele está falando o seguinte: que o que Deus faz não se perde. O que Deus faz não é algo que é para ser jogado depois no lixo, não serve mais, não adianta mais. O que Deus faz tem valor, o que Jesus faz tem valor, não se perde. Por que nós somos gratos? Nós somos gratos porque aquilo que Jesus está fazendo não vai ser desperdiçado, não vai ser jogado na lata do lixo, não vai ficar oculto e escondido. O que Jesus faz é algo que traz abundância, e traz abundância tal que abençoa a minha vida, e aí vem abençoa a vida do outro. Então, a gratidão é a confiança de que Deus trará bênção para a minha vida, e aquilo que Deus trará para a minha vida pode abençoar a vida dos outros. Você pode dizer amém por isso? Diante disso, quero terminar com algumas coisas que eu considero importantes. Esse texto, então, ele nos aponta que Deus não é um Deus de desperdício. Deus não é um Deus de perca de tempo.
Aquilo que Ele faz na sua vida não vai se desperdiçar nada. Pelo contrário, haverá abundância. A bênção do Senhor é completa. Deus não faz nada pela metade. Mas tem algo tremendo aqui ainda. Veja bem, nada deve ser desperdiçado. Assim eles o recolheram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Houve abundância, houve ordem, houve organização. O que Deus faz não é algo bagunçado. O que Deus faz traz ordem. O que Deus faz traz alinhamento. E eu quero te dizer uma coisa. Quantas vezes a nossa vida está bagunçada? Quantas vezes a nossa vida está desalinhada? Há escassez, há dor, há problemas, e a gente está igual os discípulos. Ah, mas só tem isso aqui. Ah, não estou enxergando nada. Eu não tenho os 16 mil para comprar os pães. Ah, a cidade é longe. E a gente esquece que o que Deus faz, Ele não perde tempo e nem desperdiça, mas Ele quer trazer abundância. E quando Ele fala em abundância, eu quero trazer 2 textos para finalizar. O primeiro é de 2 Coríntios 9:8, que diz: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O texto de Coríntios, ele quer dizer uma coisa interessante. Me acompanhe no seguinte: o que Deus faz na nossa vida, quando nós somos pessoas gratas, é acrescentar mais graça. Cada dia você recebe graça de Deus. Você pode dizer amém por isso? Você entendeu isso? Agora, o que é interessante desse texto, e aqui está ligado à gratidão e aos recursos de Deus, é que quanto mais você doa dessa graça, mais você se enche dessa graça. Quanto mais você ora por alguém, mais você se sente cheio. Quanto mais você prega a palavra, mais você se enche dessa palavra. Quanto mais você louva a Deus, mais você transborda de Deus. Quanto mais então você recebe dessa graça e transmite essa graça, haverá graça para transbordar na vida dos outros. O que Jesus faz não desperdiça. Então eu quero dizer que o que Jesus está fazendo na sua vida não vai se perder, não vai para a lata do lixo, mas o que Deus está fazendo na tua vida é para abençoar a sua casa, os seus filhos, a igreja, o seu bairro, a sua cidade, as nações. E o que Deus está fazendo na sua vida é com abundância. E porque eu creio que Deus trará em abundância, a minha gratidão é a confiança de que o meu Deus não é um Deus de pequenas coisas ou de poucas coisas, mas é o Deus que multiplica a semente, que dá a condição para que eu tenha de forma extravagante, extraordinária. Eu não sei como Deus fará na tua vida, seria irresponsabilidade minha marcar isso, mas pela fé eu posso dizer o seguinte, que Deus, quando Ele faz, Ele não nos dá pequenas coisas, mas Ele traz abundância, porque a própria palavra diz assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, se vos darão. E eu creio nessa palavra para a tua vida. Você pode dizer amém? Então eu quero que você pegue na mão de uma pessoa agora. Pegue na mão de uma pessoa. Olha dentro dos olhos dela e diz assim, olha, o que Deus está fazendo na tua vida é abundante. E se prepare, porque haverá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, abundância do que Deus fará na tua vida, abençoará toda a sua família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Fique de pé, fique de pé. Ser grato é a
confiança de que Deus fará. Gratidão é a certeza de que a minha fé está não no que eu vejo, não no que eu tenho, mas em quem Deus é. E porque Deus é grande, eu louvo Ele. Porque eu creio que Deus faz milagre, eu louvo Ele. Porque eu creio que Deus cura, eu glorifico Ele. Porque eu creio que Deus transforma as vidas, eu sou grato a Ele. Porque eu creio que Deus abrirá uma porta, mesmo que hoje eu não vejo nada, eu vou louvar a Ele. Então, quando eu sou grato, eu estou dizendo que eu tenho uma atitude de fé. E eu quero desafiar você hoje, porque eu tenho certeza que há muitos que chegaram aqui com grandes desafios, com grandes temores no coração. Mas hoje, eu me lembro que quando Josué foi entrar na terra prometida, eles foram chamados a dar o brado de vitória, mesmo sem os muros terem caído. Lembra dessa história? Os muros estavam lá, muros que passavam um carro por cima, de tão largos, parecia impossível. A situação era uma situação difícil, mas o que o povo foi chamado a fazer é: deem um brado de vitória, glorifiquem a Deus, exaltem ao Senhor, porque o Senhor fará. Gratidão é o ato de fé, de crer que Deus ainda não fez, mas eu creio que Ele vai fazer. Eu ainda não estou vendo, mas eu não preciso de ver para saber que meu Deus é suficiente na minha vida para operar o milagre, para operar a cura, para trazer a bênção. Amém? Então levante a sua mão assim comigo. Fique com ela levantada. Quanto tempo que você não dá um brado de vitória? Quanto tempo que você não dá um glória a Deus saindo da alma? Quanto tempo você não sente a presença do Espírito Santo na tua vida? Hoje, você está se alimentando de Jesus. Hoje, o pão do céu está aqui neste lugar, te dando força, alimentando a tua fé, alimentando a tua alma. E eu quero convidar você a permanecer com as mãos levantadas. E eu quero te pedir agora que você comece dizendo glória a Deus, que você comece dizendo aleluia. Eu quero que você agora dê brado de vitória. Eu quero te chamar agora para louvar ao Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o Senhor. A vitória ainda não chegou, mas vai chegar. Cante, cante, cante ao Senhor.
Aleluia! A Deus toda a nossa adoração, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Como Deus é bom, como você já foi abençoado. E Deus tem muito mais para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Você só precisa confiar nele, depender dele, continuar com esse coração agradecido. E você vai continuar vendo e verá muito mais o sobrenatural, o milagre de Deus na sua casa. Antes que encerremos essa reunião, eu quero dar oportunidade para você que veio aqui nos visitar e está afastado de Jesus, ou ainda não fez uma aliança com Jesus. Eu quero te dar oportunidade para você vir aqui à frente, entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Que Deus falou o seu coração, ministrou na tua vida, e você quer fazer uma aliança com Ele? Tem alguém? É a sua chance, é a sua oportunidade, é o melhor convite. Convite para andar com Jesus, convite para servi-lo. Esse é o convite que nós sempre fazemos para aqueles que ouvem a palavra de Deus e quer fazer essa aliança. Tem alguém que quer fazer essa aliança com Ele? Tem? Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão, se tiver. Deus está te dando a oportunidade de você entregar a sua vida a Ele e recebê-lo no seu coração como Senhor e Salvador. Tem alguém? Deus te abençoe. Se não tem, fica para uma outra oportunidade. Após a nossa reunião, os trabalhadores do encontro, tem aí, onde está a Luana? A Luana está ali atrás. Trabalhadores do encontro vão ter ali o seu momento, né? Aqui logo após a nossa reunião. Estamos motivados aí com encontros. Em nome de Jesus, vai ser algo extraordinário. E reforço o pedido aqui do pastor Gelmar. Se você tem alguém que você pode investir nessa pessoa, levando ela para o encontro, faça isso até quarta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, para o nosso pré-encontro. E nos ajude a levar o maior número de pessoas possível, porque lá vai ser um lugar dessa pessoa marcar a sua vida pela presença de Deus, com o que Deus quer fazer. Você pode curvar sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ministrou, que o Senhor falou conosco. Que a bênção, o favor de Deus seja com o seu povo, com cada um que veio. Despede cada um em paz. Abençoa cada um dos teus filhos. Abençoa a semana dos seus filhos, o trabalho, a família, os negócios, a vida financeira. Senhor, eu te peço, abençoe no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais um amém para ele. Deus abençoe, pastor Júnior, pastora Chile, todos que vieram estar conosco. Ótima semana.